Olá, gente, boa noite, bem-vindos. Vamos ver se o nosso companheiro entra Boa nessa noite, doutor. live. Tudo bem? Olha aí, Beleza. tudo Opa, é bem, sempre uma cara? Que satisfação, alegria revê-lo. rapaz. Rapaz, você tá com cara de Peraí, sábado. deixa eu. Cara de sábado, assim. Daniel, ho- hoje é sábado. É, cara de sábado. Eu achei. É, Ah, entendi. é justamente esse o Então, registro, tá, que você tá tá com uma cara certinho, de né? sábado, É, uma cara mais fresh, um cabelo mais é. esvoaçante, Você, entendeu? você também É isso, tá com a gente. roupa Olha lelesque, aí. Daniel, também de sábado. É aquela roupa que a gente fala assim, hoje eu não vou Você botar acha, roupa séria, cara? não. Eu vou botar, sabe, uma camisa aí, né? Exatamente. Camisa que tiver aí a gente bota, né? Aquela Camisa que mais, tiver aquela mais disponível a gente bota. É fresquinha, isso que sabe? você tá Então falando. tá carinha de Tá quente hoje no Rio de Janeiro, cara. Cheia de graça, já comprou um Obrigado, cheio de selo. Muito graça. obrigado, cheia de Tá graça. quente ainda, Daniel. O Daniel, hoje Muito tá fresco, obrigado. cara. Ó, Só pra inteirar o pessoal que não é Rio de Janeiro, hoje está mais fresco que nos outros dias, porque hoje deve estar beirando aí ah, só uns 35, 34. Então aqui no Rio de Janeiro a gente fala assim, porra, hoje deu uma cedida. Hoje tá mais é tranquilo. isso, é isso. Meu amigo Fernando Olha, Paiva. gente, para Então, algumas algumas pessoas. pessoas não, Daniel. Tem que dar nome. Para esse tipo de gente tem que dar nome. Fernando Paiva tá perguntando: cadê Ah, selo? é? Fernando, Pix. Não tem selo porque o Instagram resolveu que não tem Pix. Que não tem selo. Não, Então, mas o mas pessoal é tá comprando selecionário, selos, Daniel. cara. O Virou um pessoal tá negócio VIP comprando aqui, cara. Tem gente que tem selos. acesso a selo, tem gente que não tem. Não tem. A gente, por exemplo, não tem. A gente não sabe, a gente não vê. Olha aí, Cíntia.dcs comprou 2 selos. Obrigado, Cíntia. Muito obrigado. Pessoal querendo sabadar. Aí, Tanguy. É por isso que você marcou essa live Pô, mais cedo, Daniel. é isso? Pô. É isso, Tanguy. Queria avisar para as pessoas que estava eu aqui trabalhando, preparando E eu aula do tava Petit preparando a Curso de próxima, terça-feira. tá? Isso é Eu tava preparando verdade. a próxima. Aí chega aqui. E aí, e aí chega aquela mensagem no WhatsApp marota de Tanguy Daniel, ou eu vou abrir Bagdadi. o E aí, jogo de vamos 19 por que que eu horas? perguntei se Vamos você quer 19 gravar mais horas? cedo. 10h30 da noite Ah, você olha não aí. podia, mas isso aí deixa pra lá, né? Olha lá, Suzana Vitória também está Muito obrigado, aqui, comprou Suzana. 3 selos. Não, Sanusa. Sanusa, desculpa, é Sanusa Vitória. Sanusa. Desculpa, eu tenho dificuldade de ler, gente. Essas coisas são muito pequenininhas aqui. Olha, o É Putin não verdade. pausa nem no sábado, por isso que a gente está aqui, porque o Putin não pausa nem no sábado, Zelensky também não. Muita coisa Aliás, acontecendo ao longo do dia Daniel, de eu hoje, queria e deixar um por presente aqui isso, pro pessoal que está fala. assistindo a gente por aqui, que é o seguinte, ó, seguinte, presta atenção. O pessoal reclama que não tem vinheta. Olha Aqui, aí, tá? essa é Botei a a famosa vinheta aqui pro pessoal vinheta. ouvir, ó. Tá aí, tem vinheta. Fernando, pelo amor de Deus, Fernando, Olha você aí. me atormenta o dia inteiro no grupo. Já te expliquei, cara. Cara, Tá, Fernando cara, tá com a camisa do Vasco, é isso mesmo? é Eu tô vendo isso. aqui, é que tá Fernando, pequenininho. não tá aparecendo selo. É do Cara, grupo não do tá Vasco, aparecendo é ele? selo, Fernando. Aparece só para algumas pessoas, para outras não. Então, tem gente que tá conseguindo Ó, comprar selo, tem Letícia gente que não. chegando aqui, Quem não Laís, tiver conseguindo comprar selo, gente, quiser apoiar o Petit Jornal, entra lá. Elvis Nascimento comprou selo. Tanguy Obrigado, agradece ao Elvis. Elvis. Elvis Nascimento. www.petitjornal.com.br. Lá tem as instruções de como você pode apoiar o Petit Jornal de uma outra forma. Várias outras alternativas, Várias exatamente. Tawane alternativas, Catan várias entrou aí, Daniel. Fizemos possibilidades. uma live com ela ontem, lá na Livraria Cultura, né? Por causa da Livraria Cultura. É Ah, é isso. verdade, é verdade. Foi ótimo. Está salva lá A no live foi perfil da ótima. Livraria Cultura, quem quiser assistir. Eu vou botar aqui no perfil do Isso, bota Petit lá. Jornal também, Tanguy. Ô, Daniel, Vamos botar aqui no perfil. bota a Botar no mensagenzinha aí, perfil. cara. Plantão. Hoje é que dia, Daniel? Perdi a Ah, conta já. mensagem, peraí. 16, Hoje eu. 17? Peraí. 17. Hoje é Comentar. dia 17. Opa, Plantão dia 17 da guerra. plantão Petit. Vou botar aqui selos à venda. Bota selos à Bota apoio venda? Acho que é petida, né? isso, Porque né? selos à venda, a pessoa vai ficar magoada aí que não aparece selo pra todo mundo. É verdade. Apoio Petit. Melhor. Plantão.
17º dia de Isso aí. guerra. Pronto. Apoio o PT. Opa. Ô, Tanguy, para o pessoal que depois vê essa live lá no YouTube do Petit Jornal, importante destacar que essa live Sem aqui é sem cortes, é cortes, verdade. entendeu? Essa live é sem cortes, e aí fica a sugestão, o pessoal que gosta da versão cortada, digamos assim, só o papo mais sério, para ouvir no feed do Ou então dá podcast, uma adiantada, né, especialmente lá na Daniel? Se estiver Aurelo. assistindo o vídeo, pô, eu gosto do vídeo, gosta de ver, né? Tem gente que às vezes gosta de assistir mesmo. É só dar uma adiantada, assim. Esse início aqui, a gente É está esperando o verdade. pessoal entrar, a gente está batendo papo aqui, daqui a alguns minutinhos a gente começa a gravar. Só dá uma adiantada um pouquinho, daqui a pouquinho começa. E a gente começa exatamente a gravação. E aí, Daniel, acho que a pessoa às vezes não acredita quando a gente fala, né? A gente sempre gravou isso aqui ao vivo, ao vivão mesmo, assim, sem qualquer corte, não tem edição para tirar parte, não tem nada disso. E errou, aí corta, volta, não tem. Aqui está exatamente a versão nua e crua do que a Aqui não gente tem. falou mesmo, gravou mesmo, é assim que a gente faz. E é assim que a gente faz desde o início, né, Daniel? Assim, a gente nunca teve qualquer tipo de edição. Verdade, Ah, verdade. gaguejou. Paciência, segue em frente e toca o barco. Obrigado, Poli. Poli.Avelino comprou selo, significa aqui o nosso muito obrigado a ela. Por Eu quê, acho que a gente é Daniel? meio Me conta irresponsável por quê. nessa área, porque a gente Você acha posta que a a gente tinha que versão rolar sem uma cortes, ediçãozinha? entendeu? Porque a gente grava o nosso podcast, Paula Teixeira também comprou um selo, a gente grava o podcast ao vivo para as pessoas verem. Aí as pessoas É. veem dando problema no microfone, veem o gato passando na frente, aí vê que, pô, tem que fazer uma edição aqui que nem no outro dia. Aí vê a gente falando bobagem. É. Sei lá, tô achando O isso gato meio ontem, o pouco gato ontem profissional, derrubou Tanguy, não sei. a garrafa, fez um barulho da porra aqui e depois derrubou o microfone. Né? É um negócio bem o Zidane. É. O, o Tanguy, o Petinder É mesmo, Petinder? correndo, comendo solto Como é aqui que nos tá, gente? comentários, Tanguy. Tem placar aí, gente? Como é Petinder. que tá o Petinder? Petinder é o conceito que o Brasil precisa, diz aqui a Laís. Tá vendo? Tá vendo? O pessoal aí tá se conhecendo aí no Aí já Petinder. rola o direct, Viviane né? Ribeiro Durante comprou um o negócio já rola o selo, muito direct. obrigado. O pessoal hoje é sábado, né, Tanguy? É isso. Sábado é sábado, né? Cadê o Petinder? O pessoal quer saber disso. Quer saber disso, é um ambiente saudável. Né? Leandro Fonseca comprou um selo, muito obrigado, Leandro. Um ambiente saudável aqui, que as pessoas estão se conhecendo, Porque afinal nessa de contas já comunidade do sábado, né, Petit Daniel? Jornal, Tanguy. Bom, o que você acha, Daniel, da gente de repente, sei Hoje lá, é sábado. começar? Não? Você acha que Não tô hoje, de afim, repente, não. Não tô afim, não. será que é uma Confesso que não tô pegadinha, né? A gente chega afim. aqui, daqui a pouco fecha a live e é isso. É, Também de repente, é de isso, repente. Eu fiz tô muito afim, não. Hoje é sábado. Sábado é um dia que a gente Eu vou, bate aquela passei. preguiça no sábado. Você sabe, né, Tanguy? Bate aquela preguiça e Hoje eu tal. O pessoal confesso, falando aí de Daniel, que eu abri futebol, tá vendo? a internet aqui e falei assim, porra, de repente hoje não vai ter nem notícia. Porque não tem soldado querendo lutar sábado, Daniel. Não tem general. Ah, vamos para o Porra. ataque. Aí o soldado fala assim, porra, É GP, isso. sábado? Porra, sábado não rola. Aí Sábado fui é ruim, ver né, e cara? Sábado é não, ruim. sábado tá tudo rolando normal lá. Ô, Tanguy, o pessoal quer saber de fofoca de Temos. oligarcas. Tem, hoje Rapaz, eu tem, tava vai vendo ter o fofoca vídeo. de Você oligarcas viu o hoje. tamanho do barco do camarada, Daniel? Porra, eu fiquei assustado com o tamanho do barco do Fica cara. impressionante. Que é Eu trouxe isso, cara? informações. Trouxe Daniel, aquilo é do informações. Trouxe tamanho do teu informações sobre condomínio aí, isso. cara. Porra. O navio do cara lá. Rapaz. Pô, rapaz, acho que é pior que eu acho que é mesmo, cara. Aquilo ali, né? E eu acho, e é peculiar, a gente vai falar sobre isso no podcast, mas essa propensão dos oligarcas russos investirem em navios, né? Em Pois é. iates, em lanchas, É. né? Parece algo curioso, né? O pessoal fica Você ali, sabe aí por quê, bota né? o Você iate sabe por que eles blindado. fazem isso, Por né? que é botar Porque não paga IPTU, cara. Por que Não tem isso, IPTU, não tem cara? PVA, não tem Por porra quê? nenhuma. Aí o pessoal bota o dinheiro, Deve ser porque não isso. quer pagar aquele Deve ser boletão de isso. R$ 1.000 que vem. O pessoal não quer. Aí barco não tem isso, Deve ser entendeu? Só isso. Deve pobre que ser paga isso. imposto. Mas Tag, eu vou perguntar isso no ar também, mas você sabe por que que as pessoas blindam um Mas iate, cara, os oligarcas é russos? Tem blindado aquilo necessidade, tudo, porque deve cara? ficar pesado, né? Deve ficar pesado quando É mesmo. blinda. É blindado. Eu tive Você sabe a averiguando, é resposta para blindado. isso? É blindado.
Eu não sei. Não sei porque, qual a necessidade de Eu blindar não uma sei, viagem. Daniel. Eu acho que, assim, você blindar alguma coisa é porque você pode estar com medo de violência, aí eu consigo entender. Ou então, pois Mas o é, quê? É de medo de repente se assalto? abordarem no Assalto no sinal ali sinal, é no isso? plano mar É que ele tá Mediterrâneo, com pode medo? ser. Mas talvez você esteja devendo alguma coisa aí, esteja com É, medo de pode ser alguém vir isso, cobrar de né? você. Pode ser também, é uma possibilidade. Pode ser. Eu vou perguntar isso no ar também, o pessoal não fica chateado, não, porque para ir para o podcast, que eu acho que é uma boa pergunta, uma boa questão para gente explorar ao longo do podcast de hoje, no Isso. Então momento vamos do lá, nosso Daniel. quadro 300 preferido. pessoas online, vamos começar aí. Tudo pronto aí, cara? Vamos conversar, gente. Ajeitar aqui. Tudo pronto. Um segundo, faça esse favor para mim, tá? Pronto. Bora, gravando. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro diário entre quem vos fala, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje é o 17º dia de conflito. Estamos gravando esse podcast, esse episódio do podcast numa live no Instagram, no dia 12 de março, exatamente às 19 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Fica aqui o registro temporal, justamente para que o pessoal saiba em que momento nós efetuamos essa gravação e também para ficar claro, caso aconteça alguma coisa nas próximas horas, obviamente não teve como ser incluída nesse episódio Vamos lá, especificamente. Daniel. Tudo bem, Tanguy? Sabadão, Vamos o lá? pessoal deve ter reparado que a gente está gravando mais cedo hoje, porque né, a gente cobre guerra, mas a gente também quer assistir o Netflix, né? A gente quer dar uma parada, né, uma relaxada. Então hoje o episódio um pouquinho mais cedo. Lembrando, né, aquilo que acontecer no sábado, mais tarde e tal, vem no próximo plantão. A gente está gravando diariamente. Então eu sei que tem gente que está chegando, né, está começando a ouvir o Petit Jornal há menos tempo. Essa aqui é uma programação meio especial, né, Daniel? Não era o nosso comum gravar episódios todos os dias, só que a gente ficou preocupado desde o início da guerra com a possibilidade da gente meio que perder os detalhes da guerra, né, que são algo muito importante na condução do conflito, as fases, o que está acontecendo no campo diplomático, no campo econômico. Então, de maneira excepcional, nesse momento, agora a gente tem gravado episódios diários. E como sempre, Daniel, a gente tem começado exatamente com a parte militar. E se ao longo dos últimos dias eu tenho dito que, poxa, não está tendo novidade, assim, tem sido uma parte até menor do que a gente vinha falando no início do conflito, agora não. A notícia de hoje, do ponto de vista militar, ela é bem importante, não porque a gente tenha tido avanços muito grandes ou mudanças muito grandes, mas a ofensiva, sobretudo a Kiev, vem se mostrando cada vez mais intensa. Então, Daniel, eu queria assim, pedir a desculpa da abstração, mas só para a gente tentar imaginar o mapa de Kiev. Eu sei que né, no podcast, às vezes é um pouco complicado de fazer isso, mas dá para entender isso de forma bastante clara. Kiev, Daniel, é uma cidade cortada por um rio, que é o rio Dniepr, no sentido norte-sul. Tá? Então você tem uma porção leste e uma porção oeste da cidade de Kiev. Os russos ainda não estão dentro da cidade de Kiev, mas as tropas russas estão conseguindo se aproximar de cidades que fazem parte do que a gente poderia chamar de uma certa Kiev metropolitana. A grande Kiev, exatamente. Grande Então, Kiev, né? A grande Kiev. na porção oeste tá, de Kiev, a gente tem um subúrbio chamado de Irpin. Tá? Irpin está tendo luta rua a rua. A gente está falando de uma cidade onde as batalhas estão acontecendo, né, as lutas estão acontecendo, a cidade está meio dividida pela Rua Central, só para a gente ter uma ideia. Né? A Rua Central está sendo meio que a terra de ninguém. Você tem tropas, né, forças russas de um lado, forças ucranianas de outro. As forças ucranianas têm posse ainda do shopping da cidade, que é uma região bastante central, então é uma posição privilegiada. Mas é de fato uma luta rua por rua. O lugar onde essa batalha está acontecendo, o lugar mais quente dessa batalha nesse exato momento, fica a cerca de 5 quilômetros dos limites da capital. Ou seja, é algo realmente muito próximo da capital Kiev. Então, nesse momento, já há uma apreensão ainda maior em Kiev do que havia ao longo dos últimos dias. Essa notícia eu trouxe ontem e acho que né, faz sentido repeti-la. Metade da população de Kiev já saiu da cidade, é uma quantidade muito grande de gente que já saiu da cidade. E do outro lado, do lado leste, Daniel, a mesma coisa está acontecendo também. A gente tem
também a cidade, né, próxima ali da grande Kiev, que é uma cidadezinha, um subúrbio chamado de Brovary, também está com batalhas acontecendo muito próximas a Kiev, do lado leste da cidade. Então, o cenário que a gente tem daqui para frente, Daniel, é de que torna-se cada vez mais iminente uma batalha em Kiev per se, em Kiev de fato, rua a rua. Isso. Rua a rua, né? Muito Até esse momento, provavelmente, né? Daniel, isso aqui também a gente já comentou e acho que vale a pena trazer mais uma vez a contextualização. No início do conflito, aparentemente a Rússia tinha uma certa expectativa de que conseguiria fazer uma incursão a Kiev, né, que era naturalmente o objetivo principal, por ser a capital, de maneira mais ou menos desimpedida. Então, que talvez a resistência fosse menor, não fosse haver, né, uma capacidade ucraniana tão grande assim de lutar para impedir que os russos entrassem na cidade. Então, foram utilizadas tropas mais leves, o que não trouxe resultados. Então, isso levou a Rússia a passar por uma fase que foi de bombardeios à distância. Então, Kiev está sendo seguidamente castigada por bombardeios. É isso que leva, portanto, a população Mas é um de bombardeio artilharia. principalmente de Exatamente, artilharia e não principalmente de de força aérea, artilharia. né, Tanguy? E nesse momento agora, portanto, a gente já tem, isso aqui a gente já vem falando há vários dias, tem mais de uma semana que a gente está falando sobre isso, que são os tanques russos se aproximando de Kiev. De início vieram numa coluna, o que obviamente traz um problema, né? Uma coluna acaba sendo um alvo fácil para a resistência. Essa coluna sofreu bastante com ataques, né? Principalmente da resistência ucraniana. Então ela se dispersou e agora está chegando de vários pontos diferentes na capital Kiev. Tem sofrido naturalmente muitas emboscadas, o que é natural quando a gente pensa numa força de resistência como a ucraniana. Não tem, portanto, uma força à altura da força russa. Então utiliza muito o expediente das emboscadas, o que tem trazido sérias dificuldades para a Rússia conseguir fazer um avanço desimpedido até a cidade. Isso não está acontecendo somente em Kiev. Naturalmente, a gente dá um destaque muito grande para Kiev, porque é a capital, né? Naturalmente, é a joia da coroa. Chegando ali, portanto, você consegue grandes vantagens. Mas a mesma coisa está acontecendo na cidade de Mykolaiv. A gente já falou bastante de Mykolaiv aqui. Mykolaiv fica no sul do país e é, portanto, uma via importante para a cidade de Odessa. Odessa é outra cidade importantíssima, cidade costeira, né, ali no Mar Negro. Um porto importantíssimo que a Rússia naturalmente tem por objetivo chegar lá, mas primeiro precisa tomar Mykolaiv. E a mesma coisa, aqui é outra cidade que está passando uma situação extremamente dramática, que é Mariupol. Mariupol a gente vem falando bastante aqui também. Mariupol já fica na porção sudeste da Ucrânia, ali no litoral do Mar de Azov. Então, uma cidade que está cercada, sendo severamente bombardeada pelas forças russas, Daniel. Então, ao longo dos próximos dias, na verdade, a gente já está entrando, né? Ao longo dos próximos dias, talvez a gente volte a ter novidades muito importantes. Mas a gente está entrando naquela fase na qual a população civil ela sofre mais, que é o momento da invasão por terra. É o momento no qual edifícios residenciais são atingidos, é o momento no qual você tem dificuldade para refugiados saírem da cidade, é o momento no qual civis são muitas vezes utilizados como escudos humanos. Aliás, a Ucrânia vem falando constantemente sobre uma mudança de estratégia militar, inclusive dos soldados russos, né? Nesse momento agora eles estão tentando se proteger, sobretudo em locais que seriam alvos que os ucranianos não querem atingir, como, por exemplo, escolas, igrejas e casas de família. Então, óbvio que um soldado ucraniano, se está lutando, né, contra os russos, é porque, de uma certa maneira, quer preservar o seu país, quer preservar a casa, a estrutura e tal. Então, há um certo receio dos soldados ucranianos de atirarem contra soldados russos, que, portanto, vêm se abrigando, muitas vezes em casas de família, inclusive. Então, esse é o cenário que a gente tem. É um cenário muito difícil. A gente tende a ter notícias bastante pesadas ao longo dos próximos dias, exatamente por conta dessa invasão por terra nas principais cidades ucranianas, principalmente em Kiev. É possível que nós tenhamos, portanto, a Batalha de Kiev ao longo dos próximos dias. Tanguy, na área econômica, uma notícia me chamou bastante a atenção no dia de hoje. Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Reino Unido, Itália e Japão manifestaram o desejo de expulsar, ou pelo menos suspender, a Rússia do G20. Lembrando que o G20 é aquele grupo com as 20 maiores economias do mundo, que tem encontros periódicos com o objetivo de coordenar ações na área econômica. O objetivo dessa expulsão, dessa suspensão, seria, obviamente, isolar ainda mais a Rússia, ou seja,
ninguém ouve a Rússia. A Rússia é um par internacional, não tem direito a dar palpite, não tem direito a se aproximar das maiores economias do mundo como forma de tentar coordenar ações ali na área econômica. Um ponto também bastante importante é que China, Brasil, Argentina, Turquia, Indonésia, África do Sul e Índia manifestaram contrariedade. Disseram que não são a favor nem da expulsão, nem da suspensão da Rússia. O argumento utilizado é que a Rússia está sendo sancionada e condenada no âmbito da ONU, que é o lugar correto para esse tipo de sanção. Consequentemente, se o G20 entrasse na história, haveria ali uma certa mistura das estações e, consequentemente, o G20 não seria o lugar mais adequado para uma atitude dessa natureza. E pior, a expulsão da Rússia, a suspensão da Rússia tornaria a situação ainda mais complicada, ainda mais difícil. E, claro, a gente tem que lembrar que todos esses países aqui listados não estão sancionando a Rússia e, consequentemente, não se mostram a favor das sanções que têm sido impostas principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos. Né? Então, me parece um ponto bastante assim, só para a gente conseguir entender qual é a lógica, né, desse pessoal que não quer sancionar de fato a Rússia. Esse é um argumento que, aliás, o Brasil utiliza há muito tempo, que é, muitas vezes, quando você promove um isolamento total, completo e absoluto de um país, você rompe até mesmo a possibilidade de negociação. Você rompe a possibilidade do diálogo. É mais perigoso, se torna muito mais perigoso, né? Esse país tá tão isolado, ele fica sem ter nada a perder, você não tem como trazê-lo de volta, você não tem como implementar qualquer tipo de negociação mais eficaz. E não tem por que oferecer qualquer tipo de concessão, né? Também. Por que ele vai sentar na mesa de negociação se ele já perdeu absolutamente todo o contato com todo mundo? Ele não tem nenhum fórum para, de fato, entrar na mesa de negociação. Você imagina, o G20 ele poderia ser, esse é o raciocínio dos países, o G20 poderia ser um espaço de pressão, poderia ser um espaço de negociação, poderia ser um espaço para que esse diálogo acontecesse, uma vez que várias outras portas foram fechadas. Deixar qualquer país muito isolado já é perigoso. Deixar uma Rússia absolutamente isolada pode ser um risco a mais. Então, só para a gente conseguir entender o raciocínio político também desses países que são contrários ao isolamento da Rússia, do G20 também. Outra notícia importante, o presidente Biden, anunciou hoje a autorização para mais 200 milhões de dólares em armas e treinamento militar à Ucrânia. Então, no final das contas, a gente está falando de um processo onde o Biden está injetando mais uma quantidade considerável de recursos e, consequentemente, esses recursos são adicionais àquele pacotão sobre o qual a gente falou anteriormente aqui no Plantão Petit. Mais uma vez, os Estados Unidos sinalizando ajuda militar à Ucrânia, o que sempre chama bastante atenção. Outra notícia importante, o Deutsche Bank, o poderosíssimo Deutsche Bank, anunciou hoje que vai sair da Rússia. Me chamou a atenção que o Deutsche Bank não tinha saído até agora. Mostra ali que a relação econômica entre russos e alemães é muito profunda e, consequentemente, houve ali uma certa hesitação. Aliás, essa hesitação foi da Alemanha como um todo no início, e o Deutsche Bank me parece um reflexo até retardatário dessa hesitação alemã num rompimento econômico mais significativo. Eu primeiro queria chamar a atenção para a sua seriedade ao chamar o presidente norte-americano de Joe Biden. Achei até estranho, né? Assim, sei lá, parecia que você ia dar um esporro em alguém, né? Joe Biden. Eu fiquei até pensando se de repente era um filho dele, alguma coisa assim, né? Quando a gente sabe que, obviamente, o nome dele é Zé Biden. Né? Lembrando que Joe vem de Joseph, Joseph é de José, José é Zé, né, Daniel? Não tem essa, não tem papo, é Zé Biden. Cara, mas Joy é Zé em inglês, não é isso? Joy é Zé em inglês. A gente está apenas traduzindo aqui, lá em Portugal, eles chamam a Rainha Elizabeth de Isabel II. Aqui no Petit Jornal a gente adotou isso. Então é o Zé Biden. É o Zé Biden que está comandando os Estados Unidos. E Daniel, você está falando agora sobre a hesitação alemã em agir contra a Rússia e tal. Eu só queria trazer mais uma informação que saiu hoje. A Alemanha pretende estar livre da necessidade de comprar petróleo e carvão da Rússia até o fim do ano. Tá? Então vai ter que dar um jeito, vai adaptar. Os Estados Unidos já falaram isso, olha, vai ter que pagar mais caro, não tem jeito, mas para isolar a Rússia, a gente tem que pagar mais caro, sabendo por que a gente está pagando mais caro. Então a Alemanha está disposta a zerar a importação de carvão e de petróleo
da Rússia. Eu não sei se você ouviu o que eu disse, mas eu falei carvão e petróleo. Ouvi muito bem. Aliás, eu quero complementar justamente em cima disso, Exato. porque você não incluiu o gás, obviamente não inclui o gás, mas o governo alemão está trabalhando com o cenário de interrupção no fornecimento de gás por parte da Rússia. Alguns trabalhos têm sido publicados nesse sentido. Um deles, inclusive, repercutiu bastante na Alemanha ao longo do dia de hoje. O que aconteceria com a economia alemã caso houvesse uma interrupção no fornecimento de gás russo já no curto prazo? E me chamou muito a atenção a conclusão do estudo, que destacou que, olha, vai ser um impacto muito significativo, vai gerar transtornos inflacionários, vai gerar deterioração da qualidade de vida das pessoas, mas vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Quer dizer, o governo alemão vai ter que adotar políticas talvez focalizadas para ajudar os mais vulneráveis do ponto de vista econômico e assim por diante, mas a economia alemã tem como sobreviver, inclusive, ao cenário mais dramático, que seria uma interrupção no fornecimento de gás russo já no curto prazo. Os alemães não querem isso, como você muito bem destacou, não querem isso para esse ano nem para o próximo, mas, se necessário for, a gente já está construindo aqui um plano de contenção das eventuais consequências E que essa precisando, interrupção só para pode deixar o recado causar. aqui de Chama muito. solidariedade aos alemães, precisando de um calorzinho, aqui no Rio de Janeiro está beirando aqui os 35 graus. Se quiser levar um pouquinho também, eu acho que fica um negócio bem equilibrado. Mas, de qualquer maneira, Tanguy, os alemães entraram para valer, mergulharam de cabeça na questão das sanções. Nós falávamos há pouco sobre uma hesitação inicial, mas essa hesitação Isso, inicial exato. desapareceu. O Olaf Scholz realmente cerrou fileiras com os demais países europeus no sancionamento da Rússia. Essa saída do Deutsche Bank hoje é uma saída corporativa, que mostrou ali um reflexo um pouco retardatário dessa hesitação, mas o governo alemão não está mais de maneira nenhuma hesitando e tem se mostrado cada vez mais disposto a assumir as consequências econômicas de um isolamento da Rússia, por perceber que talvez a Alemanha seja uma das nações com a maior segurança em risco num expansionismo russo, caso Vladimir Putin não seja contido no seu ímpeto expansionista já na Ucrânia. Então, houve ali uma mudança, digamos assim, no equilíbrio de forças dentro da Alemanha, inclusive até com a possibilidade de algum adiamento em relação a metas ambientais, caso necessário seja, para preservar a segurança do Estado alemão. A gente até falou numa oportunidade anterior, aumento de investimentos militares na Alemanha, o que é sempre um tabu, envio de armas pelos alemães para os ucranianos. Quer dizer, a Alemanha tem dado vários passos além do que ela costuma dar em função da percepção de que a segurança alemã ela precisa estar em primeiro lugar. Outro ponto importante, Tanguy, nós tivemos hoje as empresas aéreas russas perdendo a certificação internacional, ou seja, elas não podem voar mais para fora da Rússia, porque não tem seguro, não tem como fazer o chamado seguro cross-border, além do fato de que várias dessas aeronaves começam a não estar mais operacionais em função da manutenção que não vem mais sendo feita pela Airbus e pela Boeing. Isso cria um problemaço para a Rússia, afinal, as aeronaves deixam de poder pousar fora da Rússia, mesmo em países com os quais ela ainda tem aí, ou ela tinha até hoje, ali rotas aéreas em funcionamento. Outro ponto que também me chamou a atenção, hoje os russos anunciaram que a estação internacional ela pode entrar em colapso por conta das sanções econômicas, que eles já não se responsabilizam mais com o que pode acontecer na estação internacional. A Rússia tem um papel muito importante na manutenção desse espaço, né, que é um espaço coletivo, mas que com as sanções econômicas, olha, eu não tenho como garantir, eu não tenho como continuar E só para contribuindo lembrar, quando a como gente fala foi sobre até a agora. Estação Espacial Internacional, a gente está falando sobre uma convivência muito curiosa lá em cima, né? A gente está falando sobre uma equipe que envolve, entre outros, americanos, russos e alguns russos nascidos na Ucrânia, né? Então, só para a gente ter uma noção aí, né, de como é que aquilo que acontece na Ucrânia é, de fato, acompanhado muito de perto pelos astronautas, que inclusive já relataram que passam por cima da Ucrânia e conseguem ver, né, focos de
destruição, de incêndio, tá? Claro que você não consegue ver em detalhes, mas que dá para ver que tem algo ali que não está normal, né, desde do satélite. Daniel, só aproveitar o gancho que a gente falava agora um pouquinho sobre a Alemanha. Hoje, né, nesse sábado, aconteceu uma ligação de cerca de 75 minutos entre o presidente Vladimir Putin, presidente russo, e o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz. Então, naturalmente, o objetivo, tanto da França quanto da Alemanha, era tentar ver se o Putin estava um pouco mais disposto a avançar numa negociação diplomática. Eu não sei se você lembra, Daniel, mas anteontem, ou, enfim, na quinta-feira, ou no quarto, talvez, a gente falou aqui que os mercados tinham reagido porque parecia que, de repente, tinha possibilidade de uma negociação diplomática e tal. Aparentemente, aquele otimismo, não sei como é que isso refletiu nos mercados, mas aparentemente aquele otimismo ele evaporou. E basicamente o que o... Tem que hoje é sábado. Não, tudo bem, mas desde ontem, por exemplo, essa perspectiva ela já estava se esfumaçando, né? E eu tenho a impressão que... mas pode ser que o reflexo seja muito mais forte na segunda-feira. Né? Eu tenho a impressão, Daniel, que o Macron, eu acho que toda vez que ele vai ligar para o Putin, ele liga assim, cara, hoje eu vou resolver esse negócio. Acabou, entendeu? Eu vou dar bons argumentos, eu vou citar um Diderot, eu vou citar um Rousseau, eu vou citar um Descartes, e, porra, a gente vai resolver isso, entendeu? Não dá para ficar nessa. E toda vez que ele acaba a ligação, Daniel, o Macron passa uma tristeza para o mundo, ele passa assim, uma desilusão para o mundo, que é basicamente... Ele não é pessoa adequada para esse job, cara. Primeiro que ele não passa segurança. Cara, o Macron liga para você, fala, pare esta guerra imediatamente. Você vai parar? Eu não paro. Eu não paro com o telefonema do Macron. O Macron não tem autoridade. Macron não é Angela Merkel. Macron não é Winston Churchill. Não é. Vamos deixar claro isso aqui. Não é. E segundo, o Macron é aquela pessoa que se abala emocionalmente com o que o interlocutor diz. Isso aí é complicado. Quer dizer, o cara tá lá no telefone, negociando. Aí o do outro lado grita. Mas eu acho que não é isso não. É que eu acho que, na verdade, o Putin não grita, não. É que o Putin tem coração de gelo. Eu não sei nem se tem coração ali, mas se tiver, é de pedra. Então, assim, o Putin não vai se abalar, falar assim, não, tudo bem, estou pensando, estou abalado e tal. Então, o Macron, eu acho que o sentimento dele é eu não consegui tocar no coração do Putin, até porque talvez não tenha. Então, o Macron, toda vez que ele desliga o telefone, ele faz um desserviço ao mundo dizendo o seguinte, gente, eu acho que vai ter jeito, não vai ter jeito não. Então, basicamente, o que o Macron disse, né, depois desse contato, é que a conversa foi franca e difícil, e que o Putin não se mostrou disposto a encerrar a guerra sem cumprir definitivamente os seus objetivos. O que eu acho curioso é que a gente ouve isso do Macron. O Olaf Scholz, Daniel, não dá nem as caras. O Olaf Scholz, ele nem comenta, não fala nada. A gente ficou sabendo disso muito mais pelo Macron do que pelo Scholz. O Scholz fala assim, a notícia é ruim, deixa eu segurar minha onda aqui, vou ficar quietinho. Quando tiver notícia boa, eu divulgo. O Macron não, o Macron ele fala para todo mundo que, gente, deu problema mesmo, não sei o que vai acontecer não. Então, ponto importante aí. Outra coisa importante, Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre como é que a Rússia tem lidado com as cidades que ela finalmente conseguiu tomar, né? A gente tem pelo menos 2 cidades, não grandes cidades, mas são as 2 principais conquistas até esse momento, que são a cidade de Kherson, que fica logo ali ao norte da Península da Crimeia, e a cidade de Melitopol. São 2 cidades menores, é verdade, mas são 2 cidades que a Rússia conseguiu tomar. Em Kherson, Daniel, surgiu uma informação hoje, que mais uma vez eu vou dar a fonte aqui, porque sabe-se lá, não dá para saber se é verdade ou não, mas as autoridades locais de Kherson e o chanceler ucraniano, ministro das Relações ucraniano, que é o Dmytro Kuleba, disseram que a Rússia está organizando um referendo em Kherson para criar uma nação independente, no mesmo modelo lá de Donetsk e Luhansk. Crimeia, na Crimeia, mas a Crimeia chegou a ser antes, independente, mas logo depois foi anexada. Tá? Então a ideia é tentar fazer de Kherson, criar em Kherson, um status similar ao que tem em Luhansk e Donetsk. Então, só para lembrar, a Rússia, no início dessa crise, reconheceu a República Popular de Luhansk e a República Popular de Donetsk. Segundo as autoridades ucranianas, a gente não teve outra confirmação, a Rússia está tentando fazer também promover a criação da República Popular de Kherson. Então, a ideia era fazer uma votação e que, como a população de Kherson não está comprando, que a Rússia ia basicamente fraudar
esse referendo para finalmente conseguir aprovar essa separação. Então, no final das contas, a Rússia está no método Jack Stripador, né? Está fatiando a Ucrânia. É isso. Está pegando aos pedaços. Se for verdade. Vai pegando né? aos pedaços. Mais uma vez, a gente não teve confirmação. Sendo verdade, claro, é isso. Daqui a pouco vai dizer assim: não, Ucrânia, você está independente aí. Só que tem mais áreas aqui que pediram autonomia. Aliás, quem acreditou nisso, Daniel, foi seu Jair, tá? Seu Jair falou assim: mas a população foi lá, votou, é independente. Não tem nenhum problema. A população tem soberania, tem direito lá, votou e aceitou, e pronto, ponto final. Então é possível que nós tenhamos a Crimeia separada e anexada à Rússia, República Popular de Luhansk, República Popular de Donetsk e, sendo verdade, República Popular de Kherson. E isso ajuda a entender por que a Ucrânia ela exige a sua integridade territorial nas negociações com a Rússia. Quer dizer, se nós não exigirmos a integridade territorial, a chance da Rússia vir daqui a 7 anos e tomar mais um pedaço, daqui a 15 anos e tomar outro pedaço, é enorme. Né? E também existe a possibilidade de acontecer com essas regiões separatistas o que aconteceu com a Crimeia, que é o método russo. Depois que a Crimeia se torna independente, a Crimeia ela avalia que, olha, gostaria de ser anexado pela Rússia. Vamos fazer um referendo aqui? Gostaria de ser anexado pela Rússia e aí você anexa esses pedaços à Federação Russa. Me parece que há um modus operandi aí que está se sobre a cidade de né? Melitopol, que eu falava agora há pouco também, aparentemente, isso aqui me parece que é fato mesmo, forças russas sequestraram o prefeito, um cara chamado Ivan Fyodorov. Inclusive tem vídeo, tá, do cara saindo da prefeitura, chega um monte de soldado, pega o cara e leva. Tá? Então, mais uma vez, Melitopol foi uma cidade já conquistada pelos russos. O prefeito ele se manteve bastante desafiador à Rússia, então esse é um ponto importante, continua dizendo que os russos tinham que resistir, nós não seremos submissos e tal, e o cara simplesmente desapareceu. E só mais uma informação, Daniel, eu te devolvo a palavra. Belarus, a gente já falou isso ontem, né? Que Belarus estava naquela, a Ucrânia dizendo que Belarus ia entrar na guerra a qualquer momento. Aliás, disse que ia ser ontem. Temos informações, vai ser nessa sexta-feira, vai entrar, não sei o quê, e acabou que não aconteceu. Também já tinha dito que ia ser, que semana passada já tinha entrado na guerra, também não se confirmou. Mas agora foi Belarus que anunciou o envio de 5 unidades de combatentes para a fronteira para, né, abre aspas aqui, deter grupos nacionalistas armados. Então, que seria a Ucrânia a qualquer momento vai tentar atacar Belarus, a gente tem força aqui para conseguir garantir. O que a Ucrânia diz, portanto, isso nada mais é do que uma desculpa para poder atacar a Ucrânia e se juntar às forças russas, Daniel. Tanguy, uma outra informação que foi divulgada é que a Bolsa de Valores de Moscou permanecerá fechada pelo menos até o dia 21 de março. Lembrando que a Bolsa de Moscou já está fechada desde 25 de fevereiro, o que chama muito atenção. É um período bastante longo, várias semanas de fechamento da Bolsa de Valores. Isso se esse prazo for mantido, né? Pode ser que esse prazo seja ainda mais alongado. Existe o temor que a Bolsa de Valores de Moscou passe por um crash no momento em que ela for reaberta, em função da quantidade inacreditável de ações vendidas ao mesmo tempo, ações virando pó. Existe aí a expectativa e o temor de uma completa desorganização do mercado de capitais russo com a reabertura da Bolsa de Valores de Moscou. E uma outra notícia que me chamou a atenção, essa você vai ficar surpreso. Disparou na Rússia o consumo Daniel. de VPN. Será? É mesmo, a pessoa quer dar aquela acessada no Facebook e não está podendo. Rapaz. É isso. Aí o pessoal está usando o tal do VPN, Tanguy. Achei surpreendente. Achei, no mínimo, surpreendente. Os russos, dentro desse século XXI, recorrendo ao VPN para dar aquela contornada nas limitações que estão sendo impostas pelos aplicativos, ou melhor, pelos computadores e celulares que utilizam IPs provenientes da Rússia. E, Daniel, uma outra informação que me chamou a atenção também, a OTAN disse que pretende fazer, ao longo das próximas semanas, exercícios militares de inverno envolvendo 30 mil soldados oriundos de 25 países da organização. Porra, 30 mil soldados é coisa pra caramba. Chuchu, hein? Segundo a OTAN, Daniel, esses exercícios militares, aqui é maravilhoso,
Não tem nenhuma relação, você imagina. Não há qualquer relação. Ah, Não tem vá. nada a ver uma coisa com a outra. É Tem porque nada a estava no ver. calendário O já, que está acontecendo? calhou de ser exatamente agora. Calhou da gente ter que fazer um exercício militar como esse no inverno norueguês. Parece aquele tanque da Marinha que foi no Planalto, não tem muito tempo deixar um convite. E a Marinha também falou, Já ó, isso aqui não estava teve agendado já. Estava nenhuma agendado já relação. da gente passar aqui para entregar o... Exatamente, tem nenhuma relação com nada, não, com Isso, votações porque no Congresso, nem as nada pessoas disso. acho que às vezes elas acham que as coisas são feitas de caso pensado. E, porra, não tem nada a ver, né, Daniel? Não tem qualquer tipo de É relação. isso, é. Mas esses exercícios da OTAN, Daniel, eles acontecem de fato a cada 2 anos. Então é algo recorrente. Mas, de qualquer maneira, chama atenção o fato de que a OTAN vai manter, vai fazer esse ano, e fez questão de dizer, ô Rússia, só para te deixar tranquilo aí, tá? Não entenda isso como uma provocação, Tem nada a ver porra, nada contigo. disso, a gente está aqui de boa. Inclusive, também assim não tem nenhuma relação com absolutamente nada que a OTAN pretende, está cogitando enviar para a Ucrânia lançadores S-300. Só para a gente saber o que são lançadores S-300. Lançador S-300 é um tipo de defesa antiaérea que tem a capacidade de derrubar aviões em altitude de cruzeiro. Porra, Daniel, altitude de cruzeiro é alto pra cacete. Porra, é alto pra caramba. E Rapaz, é S-300, muito Daniel, é alto. fabricado, você imagina por quem? O S-300 é Não, fabricado não imagino. pela Rússia. Então, por quê? Porque a Rússia, naturalmente, ela é uma grande Rapaz, produtora de armamentos, ela vende para meio mundo. Então, há países da OTAN que têm o S-300. Então, qual é a ideia da OTAN? Eu vou pegar esses S-300 e cedo para a Ucrânia, em primeiro lugar, porque os ucranianos sabem operar. Em segundo lugar, porque eu consigo meio que apagar o rastro. Tipo, porra, a Ucrânia tem. Não é que é um equipamento norte-americano que foi parar na Ucrânia. Não tem nada disso. A Ucrânia já tem esse tipo de armamento, então seria uma maneira de contornar, de uma certa maneira, essa ideia que os russos têm de que, olha, se entregar armamentos muito poderosos, a gente pode considerar isso um ato de guerra, um envolvimento da OTAN no conflito. E lembrando que esse tipo de armamento é muito importante, Daniel, porque uma coisa que a Ucrânia ela vem falando constantemente é a Ucrânia precisa negar à Rússia o domínio aéreo. É por isso que a Ucrânia vem pedindo constantemente a ideia de uma zona de exclusão aérea, que eu sinceramente acho que nem faz muita diferença, tá? Assim, a Rússia não tem controle absoluto do ar, então não é exatamente, porra, vai mudar tudo. Agora, a capacidade ucraniana de derrubar aviões russos, isso sim pode fazer uma diferença muito grande. Então, a ideia de você ceder lançadores S-300 de fabricação russa de países da OTAN para a Ucrânia, isso sim pode ser uma dor de cabeça bastante grande para as forças ocupantes da Rússia. Lembrando, a batalha nesse momento está acontecendo por terra. Teremos novidades, talvez graves, ao longo dos próximos dias. É provável, é possível que isso aconteça, é provável que isso aconteça, mas se a Rússia conseguir manter o espaço aéreo sob seu domínio, a facilidade russa vai ser muito maior do que seria se ela, por exemplo, começar a sofrer com lançadores como esses. Tanguy, Pô, vamos para o tava nosso demorando quadro já. Vamos embora, solta a favorito. vinheta. Bom, Tanguy, a notícia de hoje é que o bilionário russo Andrei Melnichenko teve o seu super iate avaliado em 700 milhões de dólares apreendido na Itália. Me chamou a atenção que é uma embarcação de 143 metros, é uma embarcação blindada. Eu não sei por que, Tanguy, esses bilionários russos, eles blindam o iate. Eu não sei se ele tem medo de ser assaltado num sinal no Mediterrâneo. Eu não sei qual o problema. O iate fica meio pesado quando você blinda. Pois Não é, sei, meio eu desagradável confesso que eu isso, fiquei não? tentando pensar aqui, Daniel, e eu só consegui imaginar o seguinte: você blinda alguma coisa, tipo um carro, alguma coisa assim. Se você tem medo da violência urbana, realmente pode ser, né, um assalto ali. Você sabe que aqueles arredores ali da Itália, né, a Sicília, pode ter algum risco ali de fato, muita Ah, tem violência e muita, tal. muita Ou violência por aí, cara. pode Perigoso. acontecer de você falar assim, pô, de repente estou devendo alguma coisa aí, podem querer vir atrás de mim, melhor dar uma blindada aqui. Agora, Daniel, É isso. um bilionário desse aí também tá vendo o preço da gasolina, né? Aí tá vendo que estão tomando o barco dele lá e fala assim, mas pelo menos uma economia aí, vou parar de gastar dinheiro com gasolina e com marina, né? Porque também deve ser uma fortuna.
Mas eu acho Será, que eles devem cara? É cobrar a mesmo? Marina mesmo assim, cara. Eu acho. Tá preso aqui. Ah, É é. tipo Aí você Detran. Sabe quando paga. teu carro é rebocado, vai pro pátio, tem que pagar as diárias lá no pátio. Então, eu acho que a vibe é mais ou menos a mesma. Só para registrar aqui, o senhor Melnichenko é dono de uma empresa de carvão, também de uma empresa de fertilizantes, mas o principal negócio dele é carvão. Esse carvão aí É uma que indústria a bem Rússia moderna, né, exporta, Daniel? É uma principalmente indústria para os bem moderna europeus e ali, tal. super moderna. Super moderna, super moderna. Tenho certeza que ele também passou a ter acesso a jazidas de carvão na Rússia através de Limpas, licitações transparentes, isso. muito transparentes, muito transparentes na Rússia. E tem uma outra notícia também envolvendo oligarcas russos, Tanguy, você vai ficar surpreso com essa, tenho certeza. Os Estados Unidos, mais especificamente o Department of Justice, o DOJ, ele criou uma força-tarefa para investigar bancos e É nada, Daniel. corretoras de Ah, criptomoedas. Porque parece que os bancos e as corretoras de criptomoedas estão ali meio deixando os oligarcas russos comprarem Daniel, criptomoedas não, para dar peraí. uma O que você está escapada me dizendo, protegida de então, é seu que as patrimônio. corretoras não estão falando para os oligarcas russos. Não queremos o seu dinheiro. Vocês são sujos. Vocês É estão isso, alinhados ao Putin. Elas não estão dizendo isso, é Daniel. É isso. nada. Caramba. Parece que não, cara. Parece que o Department of Justice, pelo Ah, menos, está com essa suspeita e montou aí uma força-tarefa para dar uma olhada aí na questão das criptomoedas e nas caramba. corretoras que trabalham com esse tipo de ativo. Enfim, a vida está ficando difícil para os oligarcas russos. Todo dia a notícia ruim, né, Tanguy? Essa pauta, como você muito bem coloca, é a pauta infinita. Todo dia tem um oligarca russo entrando pelo cano em algum lugar do mundo. E a gente traz aqui no Petit Jornal como forma de registro o lado B, digamos assim, dessa guerra Isso é entre Ucrânia e preconceito, Rússia. Daniel, contra os ricos. A pessoa não pode ser rica agora é, porra, é crime. Ah, Não pode ser rico, entendeu? A pessoa batalha, a pessoa luta anos e mais anos fazendo tudo certinho para montar o negócio dela. Aí vem um negócio desse aí, não pode, vou tomar seu iate. Porra, um iate que foi suor do rosto do rapaz aí que foi tomado. Sacanagem. Honestamente, claro, comprado com honestamente, recibo, né, nota Tanguy? fiscal e tudo. Agora, Tanguy, um outro detalhe. Por que esses rapazes investem tanto em iate, né? Porque 700 milhões de dólares dá para comprar mais de um avião, inclusive. Um avião topo de linha, assim. Mas iate, de repente, não tem o mesmo constrangimento, né? Iate, você pega lá o É marinheiro, isso, bota o é marinheiro no isso. iate e sai andando, né? Avião tem muito constrangimento, né? Tem que fazer rota, tem que passar para o espaço aéreo. E iate é É mais, mais fácil. pensando bem, É. iate é E é mais discreto mais também, assim, agradável, o né? pessoal que está ouvindo a Mais gente, se tiver prático. curiosidade, dá uma pesquisada no tamanhozinho do iate do rapaz. Eu não sabia nem que existia. E que o negócio daquele tamanho pudesse ser chamado de iate. Para mim, 143 o nome daquilo metros. era transatlântico. O negócio é inacreditável de grande. É. É gigantesco. Gente, 143 metros, tem só para o pessoal ter uma ideia de ordem de grandeza, um campo de futebol profissional tem aproximadamente 100 metros. O iate dele Ou tem seja, não cabe no gramado do 143 Maracanã. metros, só para vocês terem uma ideia. Não cabe, não cabe. Vai ficar quase, vai ficar um bom pedaço para fora, vai Cara, ficar por volta de um quando eu terço vi o para vídeo, eu fora. falei assim: não, peraí. O carro está chegando aqui para prender o iate, mas deve ser outro. Não é possível que seja isso aqui tudo seja o iate, né? E o iate não acaba. Assim, a filmagem vai mostrando, o iate não acaba. É realmente muito, muito inacreditável. Então, fica aí a curiosidade do pessoal, dá uma pesquisada lá no brinquedinho do rapaz que foi apreendido. Mais recados, Daniel? Tagui, fica aqui. Não, por hoje é só. Fica aqui apenas o nosso enorme agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso podcast não estaria de pé, nós não estaríamos produzindo conteúdo aqui diariamente. Então, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada se você é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal. E quem ainda não é, fica o convite para se tornar. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com várias alternativas para você se tornar E um o Daniel falou apoiador agora do um Petit pouquinho Jornal. sobre criptomoeda. Pô, mas eu não consigo entender o que é criptomoeda. Me ofereceram aqui o NFT do desenho da minha filha de 5 anos. Como é que funciona isso? Temos o nosso projeto paralelo, que é o Petit Cursos, inclusive com uma aula gratuita, totalmente gratuita, 100% gratuita. A gente aproveita porque o Daniel oferecer alguma coisa gratuitamente, olha, é porque ele está com muita vontade de oferecer. Então tá lá no canal do Petit Jornal, no YouTube. Aliás,
sigam lá. Pô, minha irmã me deu uma bronca, cara. Disse que não é seguir. Eu botei, sigam o canal do YouTube. Ela disse que não é seguir. Como é que é? É assinar. É para assinar o canal do Petit Jornal no Ah, YouTube. assinar. Ô, Tanguy, mas é porque a É sua irmã, jovem, ao é contrário de jovem. você, Ela é é jovem jovem, de né, Tanguy? alma. Então É é isso. Ela é importante ter jovem esse de tipo de alma. atualização. É a Letícia no caso, tá? Aí- Então, mas eu entendi que a juventude é uma coisa de alma. ah, Não, eu achei que não. fosse a sua irmã mais Aparentemente jovem, eu sou mas mais não, a velho sua até do que minha irmã. irmã mais velha. Ah, tá bom. Mas mesmo. Ah, entendi. Mas Mentalmente, ela não é bem sei, não mais tenho uma jovem dúvida disso. mentalmente do que você, Letícia, Então, né? se inscrevam lá no canal do Petit Jornal no YouTube. Lá tem um monte de aula gratuita, inclusive uma que fala sobre criptomoedas e NFT. E dá uma olhada também no nosso site www.petcursos.com.br. Nós temos um sistema de streaming, ou seja, acessando um mês que seja, você tem acesso a toda a biblioteca de cursos. E tem um curso que está rolando agora, Daniel. Tem aula, aliás, na terça-feira. Eu espero que você esteja se empenhando na preparação dessa aula, Daniel, porque assim, tem que ficar boa, que é o curso O Dinheiro no Século XXI, em que a gente tem falado sobre a mudança pelas formas do dinheiro, desde lá do século XVIII, XVII até o momento de hoje, as mudanças todas pelas quais a forma do dinheiro vem passando. Tem curso sobre a Alemanha, curso sobre Rússia, curso sobre China, sobre Turquia, sobre tecnologia na política, tem curso sobre Oriente Médio, tem curso sobre América do Sul. Tudo isso fica disponível se você se tornar o nosso aluno lá em petcursos.com.br. Fica o registro que toda semana tem uma nova aula sendo colocada na biblioteca de aulas do Petit Cursos. Então, isso é algo que também muita gente pergunta: puxa, mas vocês vão colocando novos materiais? Sim, toda semana tem uma nova aula sendo colocada na plataforma e é um trabalho permanente, é um trabalho constante de alimentação. Tanguy, e você, depois de muito explicar, falou em inscrever no canal de novo. Então, é assinar, né? Pelo Não, é que eu inscrever. aprendi hoje. É inscrever. É inscrever. Não, É acho que você inscrever se mesmo? confundiu. É Não era inscrever. assinar? Você segue. Não, você Não segue. era assinar, Não, se rapaz? inscrever. Você se inscreve no canal. Eu estou pensando aqui nos vídeos que a minha filha assiste aqui, Daniel. Então, a Dora fala. Ela já fala a frase toda certinho, que Ah, é: se inscreva no canal e ative o sininho. é? Né? Ela já faz o negócio todo bonitinho. Então é isso. Não é assinar, Entendi. não. É se inscrever. Salvo engano, tá, Daniel? Talvez. Subscribe. Olha Então lá. tá bom. Subscribe serve para os dois, né? Também assinar Subscribe. também funciona. Mas eu acho que na tradução para o Também é português veio como subscribe, é. escrever. Depois o pessoal confirma aí, se eu estiver errado, é isso. Acontece. É isso, Daniel. Mais informações, mais notícias? Não, mais notícias não. De Não, dizer por hoje é só. mais Obrigado. notícias. Mais notícias a gente tem todo dia. Beleza, Daniel. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, rapaz, foi tranquilo, hein? Foi tranquilo. Você sabe que eu tenho reparado quando eu vou editar, cara? A gente começa com um portadinho e tal, entra um, entra outro, entra um, Aí entra começa a outro, se entra outro. Aí atropelar. chega É no isso. meio assim, aí descaceta tudo. Começa um a atropelar o outro, falar por cima. É um negócio maravilhoso, cara. Mas dá certo no final, dá Eu certo. lembro, eu lembro quando Isso o que pessoal perguntava se importa, a gente não é ensaiava, isso? Daniel. Não ensaiar. A gente liga a câmera e vai, né? A pessoa, não, vocês devem ensaiar, porque vocês fazem o negócio todo, É. né, bem sincronizado e tal. Nunca teve ensaio, tá, gente? Isso aqui sempre foi meio que na base do liga a câmera aí e fala porque dá certo. Ah, rapaz, ó, o pessoal dizendo aí que você atropela muito. Tadinho. Eu Ai, sofro, gente. Eu tadinho do sofro. Daniel, Tem é um meu Deus do atropelador, céu. Ele gente. não consegue, ele não Tro... consegue falar. Coitado do Daniel. Coitado. Mandem hashtag coitado do Daniel. Porque tadinho, ele não tem a vez dele de falar, sou eu que falo. Realmente, estou com dó. Aí o pessoal comprando o primeiro solo Primeiro hoje, o selo primeiro não, Daniel. A selo hoje, galera comprou cara, selo olha aí já tem aqui. muito tempo. Não, mas teve uma pessoa Comprou o que primeiro disse aqui que selo, comprou o tá. primeiro É porque selo quando é hoje. compra de selo eu não consigo ver, Daniel. Só consigo ver pessoal É. falando sacaneando a gente aqui. Selo eu não consigo, não aparece para mim mais não. Pô, cara, mas Não, para mim, para mim nem quando a não. pessoa Não, compra, agora para não mim tá aparecendo aparece nada de ainda quando a selo para mim. pessoa compra e tal. E não aparece nem do lado do nome da pessoa. Normalmente Tá quando a não, pessoa cara. escreve alguma coisa, aparece ali. Hoje nem isso. Olha Fala, aí, Daniel. cara, olha aí. Aí, fala, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Tadinho. A apoio. Muito denúncia aqui de obrigado. que o Daniel não tem voz. Ai, cara. Mas
foi bom, né, Tangue? Pra um sábado bom. Sábado é Pra um dia gravar bom, live. né, É o cara? dia Pra, dos pra sonhos pra gente gravar gravar live. live. Sábado passado a É. gente gravou meio-dia, né? A gente gravou na hora do almoço. É mesmo? Faz Não, tempo acho que foi assim, é? sábado retrasado, cara. Acho que foi Porra, sábado Daniel, quantos retrasado. dias a gente Acho que já já tá fez? ficando pra trás, 17 assim, dias? A gente cara. só não gravou um dia, né? Só o segundo dia que a gente não gravou, né? 17 dias, Caramba, cara. que loucura. É, rapaz, muita coisa. Não, mas no início a gente não chamava Bate-papo de não, a Comitê gente Petit, não, fez a um gente que chamava de foi outra coisa, bate-papo né? especial. Especial Guerra da Ucrânia. Bate-papo especial, é. Será que a gente achou naquele momento que Não, a guerra ia se resolver em não, 2 dias? É por isso que a eu gente acho que chamou na de verdade a gente não bate-papo? achou que ia dar tanto trabalho, que ia ter tanta informação. A gente falou assim, a gente grava isso aqui, a gente explica como é que foi a guerra. Aí, a partir daí, Daniel, fazer um bate-papo aí a cada 3, 4 dias tá muito bom. E, pô, tá ótimo, né? Mas aí a gente foi É, né? percebendo que a quantidade de É. informação estava se avolumando e que a gente precisava, então, dar uma aumentada. Aí, ó, a hashtag Time Tanguy tá subindo Beleza. aí, hein, Daniel? Tá ameaçando já. Pois é. Então, é Olha isso. aí, olha aí, olha aí, olha aí, cara. Ah, O pessoal gosto. gosta de Ah, conflito. gosto. Já reparou Gosto. isso? As pessoas gostam de conflito, né? É As isso. pessoas gostam Quanto de mais a gente briga. se Gosta de agredir briga. aqui, mais audiência tem. É um negócio Ah, cara, tem inacreditável. que. A pessoa fala assim, Melhor, né, hashtag cara? paz mundial. Mas aí Melhor. na hora da live quer treta. Quer dizer, o nome disso é o quê? Hipocrisia, né? Da sociedade contemporânea, sociedade internética. Sociedade de internet. Gente, vocês têm que ser. O Tanguy é uma pessoa muito esquentada. Tem que pessoa que, Mentira. porra, sai brigando na Isso é rua, mentira. briga Isso é no mentira. mercado. Isso é total mentira. Pô, briga com Porra, as Daniel, velhas no entra no supermercado de supermercado. fone Né, para ninguém Tanguy? falar Pô, comigo. As velhinhas falam comigo. Aliás, sabe quando é que as velhinhas falam cara. comigo, Mas. Daniel? As velhinhas falam comigo quando elas querem pegar Quando? aquele vidro de Veja que está lá na última prateleira. Aí elas me puxam lá do outro lado Aí do te chama corredor, me pra. puxam pela camisa para eu tirar o fone. Eu falo, oi, senhora, você pode vir aqui comigo para pegar um negócio lá em cima? Eu pego. Aí ela, muito obrigado, você foi muito gentil. Aí eu volto a fazer minhas contas. Mas isso acontece assim, numa base de toda vez que eu entro, isso acontece, pelo menos uma vez. Cara, você sabe que eu chego no supermercado, Opa, porra, não, e falo com Daniel é as a pessoa. pessoas, Gente, cara. só para você saber, Daniel é a pessoa Fico mais lá, sociável do mundo. Assim, fala com todo. Não é não, Daniel? Fala com todo mundo, pô, interage. muito, cara. Porra, Daniel é uma pessoa Interajo. super sociável. Vocês precisam ver como é que é ele andando na rua, falando com as pessoas e tal. É isso, Daniel é assim. Ah, ninguém pede pro Daniel pegar nada lá no alto, né, Tipo Daniel? Porque pode candidato. complicar também. Mas, né, sou um homem sociável, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Ah, For tem que tá sábado, tá bom, né, bom, por né? hoje, né, cara? 8h15 da noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, gente.